Metrópolis Entrevista de hoje conversa com o senador Ângelo Coronel, que é relator da reforma do Imposto de Renda no Senado Federal. O senador também preside a CPMI das fake news. Seja muito bem-vindo, senador, e muito obrigada por conversar com a gente. E para começar essa conversa, eu gostaria de saber sobre os atores que você vem conversando. O senhor assumiu uma reforma que incomoda muita gente, empresários, governadores, prefeitos. Nesse sentido, é possível aprovar a reforma ainda nesse ano? Olha, eu vou fazer o possível, sem correria, sem assodamento, de lavrar este relatório no correr do mês de outubro e que eu possa apresentar na comissão e depois em plenário no início de novembro. Claro que eu só quero fazer este relatório depois de ouvir todos os segmentos que me procurarem. Para você ter uma ideia, desses 3 dias, eu estou fazendo em torno de 8 a 12 lives, com vários segmentos. Hoje já foi Febraban, já teve pessoal de faculdade, de saúde, XP Investimento, aí daqui à tarde de outros players, porque você vai mexer com a vida de milhões de brasileiros, pessoas físicas, e de todas as empresas do Brasil. Então, a maioria dos empresários que eu tenho ouvido, de diversos segmentos, não estão concordando com o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, eu estou dando condição que eles externem, apresentem as suas reivindicações, para que a gente possa, mediante o que foi aprovado na Câmara, mediante os dados que eu estou solicitando da Receita Federal, ver de qual maneira eu possa atendê-los no meu relatório. Perfeito. Quais são as principais críticas que o senhor tem escutado da classe empresarial, por exemplo? Olha, eu vou discorrer aqui alguns temas de muita importância. Por exemplo, taxação de lucros e dividendos. Olha, o projeto diz que até os lucros e dividendos que estão acumulados, ou seja, lucros e dividendos de anos anteriores, e se você for distribuí-los agora em 2022, você vai tributar em 15%. Ora, são lucros auferidos em exercícios anteriores, que já foram tributados a 34%. E você não pode chegar dentro de um projeto ainda querer tributar a classe empresarial de um imposto que foi pago a 34% e ainda querer que pague mais 15%. Eu sou a favor que, de agora em diante, ou seja, de 2022 para frente, que se taxe os dividendos. Por que, Thalita? O que é que vai ocorrer? O empresário que tiver lucro acumulado, e se o projeto for aprovado, ele sabendo que vai ser tributado em 15% em 2022, ele vai retirar esse lucro, ele vai realizar esse lucro, ele vai distribuir esse lucro ainda este ano, para poder não ser taxado de 15% no ano que vem. Então, vai ter essa fuga de recursos das empresas, as empresas vão tirar até esse dinheiro do capital de giro dela, vão se endividar para poder não ser tributado a partir de 2022. Então, eu achei isso uma excrescência, estou analisando com a minha equipe, que são pessoas também que têm experiência na área tributária, eu tenho também alguma experiência na área tributária, por isso que o projeto veio para eu relatar, e eu não quero aqui nem frustrar a receita dos entes federados, ou seja, União, Estado e município, mas também não sobrecarregar o empresariado brasileiro com mais um imposto criado. Eu sempre digo que imposto bom é o imposto velho, imposto novo não presta. Então, se você já está com os seus tributos consolidados e quando você propõe uma mudança, cria um frisson no mundo econômico brasileiro que não é fácil essa adequação com esse afogadilho, com essa rapidez. Reforma tributária, ao meu ver, teria que ser feita em início de governo, para ter tempo para ouvir todos os segmentos envolvidos, fazer sempre um debate
do Ministério da Economia com as associações que congregam vários segmentos da sociedade empresarial para trocarem ideia. Não é o pacote vir pronto, a Câmara aprova com rapidez e vem para o Senado também querendo que fosse aprovado com rapidez. Isso aí, com o Ângelo Coronel, não vai colar. O senhor tem conversado sobre isso com o ministro Paulo Guedes, porque ele não abre mão de taxar os lucros e os dividendos. Tem afirmado em diversas entrevistas, em diversas manifestações, de que isso é essencial. Não, eu acredito, eu não sou contra. E também as empresas que eu conversei, e as entidades de classe empresariais que conversei, não são contra a taxação de dividendos, principalmente que vai reduzir o imposto de renda na pessoa jurídica. Então, provavelmente, vai ter uma compensação ou uma diferença pró ou contra o governo ou pró ou contra o empresariado. Cada segmento tem sua nuance. Agora, você taxar coisa antiga é a famosa norma. Lei não pode retroagir para prejudicar. Então, se a lei é aprovada para entrar em vigor em 2022, ela tem que valer para 2022, não querer entrar quem tem até lucros acumulados de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Isso aí não dá. Eu acho que isso é uma excrescência e nós vamos tentar mudar no Senado e que a Câmara também acate essa mudança para que os empresários não precisem sair correndo distribuindo os seus lucros e dividendos. Nos bastidores, os senadores vêm cobrado acesso à emenda de relator, o chamado orçamento secreto. O senhor tem dialogado sobre isso com o Palácio do Planalto? O governo vai ter que abrir o cofre para conseguir aprovar a reforma, como ocorreu na Câmara? Eu não acredito, porque esse tema de reforma tributária ele está bem acima de qualquer valor de emenda de relator. Nós estamos mexendo aí com a sociedade brasileira como um todo. Todos os segmentos empresariais brasileiros são geradores de emprego, são os que fomentam a renda do povo brasileiro, são os pagadores de tributo que são utilizados pelos entes federados para tocar a máquina pública. Isso aí nós temos que votar com racionalidade, com isenção, nem sendo governo, nem sendo oposição, mas fazer justiça tributária para todas as empresas brasileiras. O senhor já manifestou que pretende alterar a faixa de isenção para até R$5.000 por mês. Isso já tinha sido alterado na Câmara para até R$2.500. Como compensar essa perda de arrecadação e qual será o custo disso? Na verdade, Thalita, eu tenho um projeto tramitando no Senado já ampliando a faixa de isenção para R$5.000. Eu simplesmente estou fazendo conta para ver, já que eu tenho um projeto tramitando, se eu posso aproveitar agora esse projeto do governo e também ampliar a faixa para 5.000. Mas eu não quero também fazer nada sem ter dados, sem ter números na mão, para ver qual é o impacto que vai causar nos entes federados, ou seja, na arrecadação da União, de estados e municípios. Porque eu sei que eu não posso aqui querer que estados e municípios, principalmente, haja uma frustração de receita. Claro que, quando você tem uma isenção até R$2.500, o contribuinte dessa faixa até R$2.500, ele só ganha R$7 por mês. É o que ele deixa de pagar. Então, na verdade, é um faz de conta essa faixa de isenção. Você está saindo, você vai atingir somente 16 milhões de brasileiros nessa faixa de isenção, até quem ganha até R$2.500, com uma economia muito pequena, como eu disse, R$7 por mês. Ao você incluir a faixa até R$5.000, você passa de 16 milhões de brasileiros para 25 milhões de brasileiros que vão ser atingidos nessa isenção de até R$5.000. Com isso, você já gera uma economia em torno aí de R$300 para cada consumidor. Porque se você fazer uma reforma para não beneficiar, então para que a reforma? É melhor deixar como está. Então, eu tenho a premissa que reforma é para melhorar a vida das pessoas e não piorar a vida das pessoas. Por isso que eu vou estudar se temos condições de caixa
eu não quero ser irresponsável para cobrir esta faixa de isenção até R$ 5.000 para as pessoas físicas. O senhor já tem uma prévia desse custo? Não tenho essa prévia, porque nós estamos pedindo à Receita Federal que nos informe a média de ganho do povo brasileiro e quem está em cada faixa, para que a gente possa fazer essa conta. Porque não adianta simplesmente a gente politizar. Vou fazer de 5.000 para agradar uma massa da população brasileira. E, na hora H, não ter caixa, não ter fundos para cobrir esse valor. Eu não vou fazer isso, porque eu vou me tornar piegas, vou me tornar somente um politiqueiro que quer agradar uma massa. Eu não sou dessa maneira. Nesse sentido, o senhor diria que a reforma ela vem para tributar os mais ricos? Porque a leitura geral é de que a reforma continua beneficiando quem ganha mais e de que ela não é distributiva. Thalita, não, isso aí não tem nada a ver, porque está se elevando a faixa do imposto de renda e, na verdade, os empresários já pagam o seu tributo na pessoa jurídica. Esse negócio de dizer o empresário recebe o lucro e não paga. Ele não paga na física, mas ele é dono da empresa, a empresa paga. Então, para você tributar dividendos, nesse ponto, o Ministério da Economia acertou. Você tem que reduzir a carga tributária, ou seja, o imposto da pessoa jurídica, ou seja, da empresa, para compensar. Então, eu não sou contra a taxação de dividendos, que geralmente dividendos são distribuídos por empresas onde tem os seus donos, que são pessoas mais abastadas. Mas o que não pode é você bitributar. É você pagar na pessoa jurídica, ou seja, na empresa, e você pagar também na pessoa física, que são os sócios. Não existe isso. Você tirar de um bolso e botar em outro bolso ou vice-versa. O importante é que tenhamos uma dosimetria tributária para não afetar o mercado produtivo, porque se o empresário sentir que a carga tributária está elevada, ele simplesmente pode, na hora H, até fechar o seu negócio, desempregar pessoas e pegar o seu recurso, colocar no mercado rentista ou em outro mercado que ele não tenha uma tributação tão elevada. Então, nós temos que pensar nisso. Dosimetria tributária para fortalecer os empresários, para que haja mais investimento e atrair também outros empresários que queiram abrir novos negócios, que com isso quem vai ganhar é a população em geral, que vai gerar mais emprego para o povo brasileiro. Nós estamos aí na casa de 14 milhões de desempregados e não podemos tirar o estímulo do setor que emprega. Senador, o ministro Paulo Guedes tem afirmado que se a reforma do imposto de renda for engavetada pelo Senado, significa que o presidente Pacheco não se importa com o Bolsa Família. Se isso de fato ocorrer, como que vai ficar o Auxílio Brasil, que é o novo nome do Bolsa Família? Olha, o ministro deu essa declaração muito infeliz. Eu estava até na hora que ele gravou, após a audiência que eu tive com ele, a convite dele, e na saída do ministério, ele deu essa entrevista. Eu discordo dele, o presidente Rodrigo Pacheco não está contra a Renda Brasil, nem nenhum senador está contra. Eu acho que nós temos que trabalhar para dar a mão amiga aos mais necessitados. Agora, não podemos também ficar sujeitos à chantagem do ministro, achando se não aprovar amanhã, vocês estão contra o Bolsa Família. Não é assim que a banda toca. Tanto é que ele já acordou, vislumbrou que não adianta esta pressão psicológica, nem essa pressão política, que enviaram um PLN para o Congresso Nacional e foi votado na segunda-feira, que não precisa o projeto estar aprovado para fazer a contrapartida entre receita e despesa. Só basta estar tramitando. Como o projeto do imposto de renda já está tramitando, então tira o discurso de que tem que se votar na pressa, no afogadilho, no assodamento. O senhor tem defendido incluir na reforma do imposto de renda a legalização dos jogos de azar, o que deve gerar uma arrecadação estimada em 50 bilhões ao ano. O senhor vai incluir isso no texto? Qual que é o custo social de liberar a jogatina no país? Olha, Thalita e meus caros telespectadores do Metrópolis. Legalização dos jogos
Isso já está em todas as potências mundiais do mundo. O Brasil não está inventando nada. O Brasil já tem os jogos sendo bancados à luz do dia, em todos os dias do ano. Existe o jogo do bicho, existe o bingo, caça-níquel e outras modalidades eletrônicas. Esses jogos estão arrecadando sem pagar R$ 1 de tributo para o Brasil, R$ 1 de imposto. E os mesmos players que estão bancando esses jogos clandestinos, eu tive acesso a alguns quando me passaram o projeto da relatoria do senador Roberto Rocha para legalizar os jogos. Eles querem se legalizar, eles querem pagar imposto. O que está acontecendo é que está tendo uma confusão, achando que jogo é uma pauta de costume. Jogo é uma atividade econômica. Em todo o mundo que o jogo é bancado, ele é uma atividade econômica. Se ele é uma atividade econômica, por que não tributar? Por que não cobrar o imposto para entrar recurso para o governo estadual, municipal e federal? Federal, estadual e municipal. Para vocês terem uma ideia, na Itália, 1,3% do PIB, do Produto Interno Bruto, é fruto dos jogos. Se fizermos esse comparativo Itália com Brasil, e formos também aqui esperar que 1,3% do PIB vai ser arrecadado com jogos, nós podemos arrecadar 70 bilhões de reais. Você tributando esse valor na mesma faixa da loteria esportiva, ou até que majore um pouco, podemos ter aí 30 bilhões de receita para estados e municípios. Você sabe quanto custa, Thalita, o Bolsa Família Novo, o Renda Brasil, o incremento? O governo precisa de 30 bilhões. Ou seja, os jogos legalizados já iriam proporcionar ao governo esses 30 bilhões para bancar o Renda Brasil. E não teria essa celeuma de aumentar imposto, de mudar a maneira de tributar empresas. Quer dizer, é só conta. O que precisa é que o governo vá para cima. O Paulo Guedes é a favor também da legalização dos jogos. O que precisa é que o governo vá para cima, enfrente membros da bancada evangélica que são contra e encare a realidade do mundo. Já que o mundo tem jogos oficiais, por que o Brasil não pode ter jogos oficiais? Então, vamos trabalhar para que os jogos sejam legalizados, para entrar dinheiro novo na receita tributária brasileira. Senador, agora para a gente encerrar a última pergunta, o senhor também preside a CPMI das fake news. Quando que a comissão vai retomar os trabalhos e os filhos do presidente devem ser investigados? Olha, eu sou presidente, eu tenho 3 processos no Supremo Tribunal Federal, porque as pessoas que são aliadas do presidente sempre diziam que eu estava sendo imparcial. E tanto é que os processos que correm no tribunal, no Supremo Tribunal, todos eu saí vitorioso, porque os ministros viram que eu trabalho com imparcialidade. Eu não sou parcial. Então, eu não vou chegar para você e dizer que vai ser convocado A ou B, porque o presidente não convoca. O presidente, após o plenário da CPMI autorizar, ou seja, aprovar a convocação, caberá ao presidente marcar o dia da oitiva. Então, se os membros da comissão acharem por bem que devemos convocar filhos do presidente ou qualquer outro ator que seja suspeito de praticar fake news, eu não sou contra, porque eu tenho que ser... Eu nem voto para a convocação, que o presidente não vota, mas eu vou atender o desejo da maioria. E quanto ao retorno da CPMI, Thalita, é importante que se diga nesse momento, eu estava pretendendo reiniciá-la logo após o término da CPI da Covid. Mas, em virtude de eu ter pego esse projeto da relatoria do imposto de renda e está me tomando todo o meu tempo, principalmente que eu deixei aberto o meu gabinete para atender todos os segmentos da sociedade brasileira que serão
prejudicados ou beneficiados com essas novas alíquotas propostas na reforma do imposto de renda. Então, se por um acaso a CPI da Covid terminar daqui a 15 dias, eu não tenho como reabrir a CPMI de combate à fake news daqui a 15 dias. Provavelmente, ela pode ficar até para a volta do recesso, já que esse projeto do imposto de renda, a tendência a eu entregar o relatório em outubro, começar as discussões no mês de novembro, votar no Senado em novembro, depois ir para a Câmara em dezembro. Ou seja, como a CPMI é uma comissão mista, com 16 deputados e 16 senadores, envolve as duas casas, é uma CPMI do Congresso Nacional, não é só do Senado, como é a da Covid, provavelmente ela pode vir a ficar para o início da volta do recesso agora em 2022. O importante é que ela está com seu prazo congelado, temos 207 dias ainda para ampliar as investigações e fechar o relatório, então ela não será prejudicada. Eu sempre digo que fake news ela é uma pandemia digital. São pessoas com caráter deteriorado que aproveitam do anonimato para caluniar, difamar as pessoas. Nós não podemos permitir que no Brasil continue campeando e deixando livre esses marginais digitais que utilizam-se do anonimato das plataformas, dos anonimatos de contas abertas em WhatsApp para depreciar você, para me depreciar as instituições sem ter nenhuma punição. Por que não tem punição? Porque a gente não sabe de onde vem, não sabemos de onde é a origem. E precisamos ter ferramentas para descobrir a origem e prender e punir esses criminosos digitais. Senador, muito obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço em nome de todo o Metrópolis. Valeu, Thalita. Obrigado. Parabéns pela maneira que conduziu a entrevista. Gosto de ver a juventude crescendo no jornalismo brasileiro. E a você que nos acompanhou até agora, o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Até a próxima.